galera, beleza? Professor Marcos Rogério aí, passando para dar uma dica para vocês em relação à revisão do PAS, pessoal. PAS, nossa primeira etapa. Eu vou gravar aí as duas primeiras videoaulas, pessoal, e nós vamos, entre todos os professores do colégio, mostrar alguns cursos para vocês referente a essas aulas do material. Eu começo então, pessoal, com exercícios lá da página 77. A primeira videoaula nossa se refere a fundamentos da cinemática e a movimento retilíneo uniforme. Gente, aquelas grandezas iniciais que lá no começo do nosso ano, quando ainda não tínhamos a pandemia, nós vimos em aulas presenciais. Aqui é importante que vocês ressalvem o que, pessoal? É lógico que não vai cair um exercício idêntico ao que nós vamos fazer, mas os conceitos são os mesmos, os conceitos são sempre os mesmos. E esses vocês têm que deixar bem claro na resolução de exercício, gente. O primeiro exercício fala-se que André faz uma viagem em duas etapas. Se você tem dificuldade em imaginar essas situações, pessoal, eu aconselho a vocês a desenhar, assim como eu vou fazer. Nós sabemos aqui, pessoal, que esse móvel, o tal do André, faz uma viagem em duas etapas. Vamos colocar que ele saia do ponto A, chegue ao ponto B, e depois do ponto B ao ponto C. Esse exercício vai se referir à velocidade escalar média. Foi por isso que eu já deixei no cantinho do quadro ali para que vocês lembrem. Velocidade escalar média era variação de espaço, né, pessoal? O nosso ΔS por ΔT, onde ΔS é sempre posição final, 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 menos inicial. Assim como o ΔT, sempre é o tempo final, 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 gente, menos o inicial. E não ao contrário. É sempre o final, quando a gente usa o termo variação, né? É sempre a grandeza final menos a inicial. Onde no sistema internacional, velocidade é em metro por segundo, mas de vez em quando aparece em quilômetro por hora. Por isso que eu já coloquei o termo ali, como fazer a conversão, lembra? E como lembrar, gente? Eu sempre pensei assim. Metro e segundo são unidades cujos valores são menores que quilômetro e hora, os valores numéricos. Como que nós passamos de valores pequenos para valores maiores? Fazendo a multiplicação por aquele 3,6. Caso contrário, de quilômetro por hora para metros por segundo, divide-se por 3,6. Aqui ele vai usar muito aquela expressão de velocidade média, tá, gente? E ele diz que André faz essa viagem com a primeira etapa percorrendo de A para B. Vamos colocar aqui os dados no meu desenho. De A para B, uma distância de 200 quilômetros, pessoal. E uma velocidade de A para B de 100 quilômetros por hora. Isso na primeira etapa. E na segunda, deslocou-se com a velocidade, pessoal. A velocidade de B para C, diferente da primeira, né? É de 80 quilômetros por hora. Gastando um tempo de B para C de 3 horas, pessoal. Esse foi o tempo gasto aí de B para C. E o que ele vai dizer aqui? Com relação a esta viagem, assinale a alternativa correta, pessoal. 01. O tempo total de viagem, pessoal, foi de 4 horas? Bem, tranquilo. Como que a gente acha o tempo total dessa viagem? O tempo total, ou seja, do ponto A até lá no final, ponto C, é dado pelo tempo, pessoal, no primeiro trajeto, de A para B, mais o tempo do segundo trajeto, de B para C. Aqui, agora que nós já estamos com os dados expostos, pessoal, a gente pode pensar com mais clareza. O tempo de A para B, perdão, de A para C, é a soma de A para B. Ih, já deu problema aí. Marcos, nós não temos o tempo. O exercício não forneceu o tempo no primeiro trecho. Mas espera aí. Vem para a equação. Nós não temos o tempo. Nós temos no primeiro trajeto o ΔS e a velocidade média. Então eu posso usar desse artifício. No lugar de algo que eu não tenho, que eu precise, eu posso substituir por duas coisas que eu tenho.
O ΔT está dividindo, passa para cá multiplicando. A velocidade média que estará multiplicando vai para lá dividindo. É a mesma fórmula, pessoal, só isolada termos diferentes. Eu posso me utilizar disso. Então, no lugar do tempo de A para B, pessoal, eu posso trocar pelo ΔS dividido pela velocidade média de A para B. Mais o tempo de B para C, né, que o exercício já nos forneceu. Sendo assim, ó, o tempo de A para C, o ΔS, o exercício deu que é 200. A velocidade, pessoal, o exercício também deu nesse primeiro trecho, é 100. Mais o tempo de B para C, que é 3 horas. Pessoal, 200 dividido por 100 é 2, 2 mais 3. O item 01, falso. Mais o item 02, correto, né? 5 horas. Então, o 01 está falso, mas chegamos na resposta do 02. Vou colocar aqui, tá, pessoal? 02, então, o item 02, correto. A ideia dentro de cinemática é sempre isso. Substitui algo que você não tem, um desses três, por duas coisas que o exercício vai te fornecer. Assim como é o exercício 2, o item 2. No item 4, mesma ideia. A distância total percorrida de A até C foi de 440 quilômetros. Gente, mesmo raciocínio que nós tivemos no item 01. Só que agora, referente à grandeza espaço. Ele quer a variação de espaço entre o ponto A e o ponto C. Nada mais é do que a variação de espaço de A para B, nesse primeiro trajeto, mais a variação de espaço de B para C, que é nesse segundo trajeto. Olha que tranquilo, pessoal. O ΔS total é o ΔS de A para B, o exercício deu 200, mais o ΔS, deu problema, de B a C. Marcos, ele não te deu o ΔS de B para C, mas ele te deu o tempo e a velocidade. Então eu posso substituir isso por duas coisas que eu tenho. Ao invés de ΔS, isola ele, pessoal. O tempo está dividindo, vai para lá, multiplicando a velocidade média. Então, viu como que a gente pode se utilizar dessa mesma equação para descobrir essas três variáveis? No lugar de ΔS, eu posso substituir por quem? Velocidade média de B para C, vezes o tempo de B para C. Logo, ficamos que o ΔS de A para C é 200, né, que eu já tinha jogado o valor, mais a velocidade 80, vezes o tempo de B para C, que é 3, pessoal. Ficamos que o ΔS de A para C, 80 vezes 3, 240, né? Mais 200, 440 quilômetros. Marcamos aí, então, o item 04, né, gente? O item 04. A ideia aqui, pessoal, desse exercício é só lembrar que vocês podem trocar qualquer uma dessas três variáveis por outras duas que o exercício te fornece. Muito importante saber, e eu gostaria que vocês tentassem fazer o exercício 2 depois, tá? Que ele mostra a diferença entre deslocamento, também chamado de variação de espaço, por distância total percorrida. Pessoal, deslocamento, também chamado de variação de espaço, só interessa a posição final menos a inicial. Já a distância total percorrida, soma-se todos os espaços que você anda. Soma real que o móvel andou. Aqui vale a pena lembrar disso aí. Vamos para o 8. A distância total percorrida, pessoal. Bem, se ele saiu de A e foi para B, a distância nós achamos, né? Foi 440. E não esse valor que ele está fornecendo aí. Então o item 08 está falso, né? Vamos colocar aqui, ó. Nós já achamos a distância
que nesse caso é igual à variação de espaço. Como assim são iguais, Marcos? Se o móvel só vai em um sentido, o ΔS, variação de espaço, sempre assume o mesmo valor da distância percorrida, pessoal. Porque o móvel sempre vai em um único sentido. E se ele vai para o sentido positivo, a velocidade é positiva, gente. Velocidade é positiva. Já se ele vai para o sentido contrário à orientação da trajetória, nós dizemos que a velocidade é negativa. Você já deve ter se perguntado isso no começo do seu estudo de física. Como que a física admite valores negativos para a velocidade? Nós nunca olhamos no velocímetro de um automóvel, pessoal, e vimos velocidade negativa. Então, por que a física coloca a velocidade negativa? Só para indicar o sentido que você está se movimentando. Se a velocidade for positiva, você está se movimentando para a orientação, para o lado positivo da orientação da trajetória. Dizemos que você está progredindo na trajetória. Por isso que o movimento é classificado como progressivo. Já se você estiver indo para o lado negativo, você estiver retrocedendo na orientação da trajetória, o seu movimento é dito retrógrado, pessoal, ou regressivo. Você está indo para o lado negativo. Então o sinal da velocidade é só para dizer se você está progredindo ou retrocedendo na trajetória, tá? E fechando aqui o 16, a velocidade média total do percurso. Isso é de grande valia, principalmente em exercícios do PAS, pessoal. Velocidade média para vários trechos. Aqui o exercício foi camarada, fez somente em 2, mas se ele tivesse feito em 3 etapas, em 4, em 5, em N etapas, é simples. Você só vai somar, pessoal, todos os espaços. A velocidade média total é a soma de todos os ΔS, que nós chamamos de ΔS total, pela soma de todos os tempos, ou seja, o tempo total. Coloca asterisco nesse conceito. Se o cara faz uma viagem 2, 3, 4, N etapas, pessoal, você vai ter que somar todos os ΔS e dividir por todos os tempos. Sendo assim, nós temos que a velocidade média total no percurso, que é de A para C, é a soma de todos os espaços, que nós já achamos, né, pessoal? 440, aqui no item 04, tudo que ele andou, dividido pela soma de todos os tempos, que nós achamos aqui no item 01. E a soma de todos os tempos é 5 horas. Logo, a velocidade média corresponde a 88 km por hora. Está aqui o nosso primeiro exercício. Então, pessoal, o exercício 3 da nossa apostila. Vamos agora continuar com o nosso raciocínio, mas falar de movimento retilíneo uniforme. É muito importante que em todos os movimentos, em todos os exercícios que se referem a movimento, gente, vocês grifem o que tem e o que define cada movimento. No nossa primeira videoaula, ele está referindo ao movimento retilíneo uniforme. E qual é a principal? O que define o movimento como sendo uniforme? Lembrou? Qual grandeza que é constante em movimento retilíneo uniforme, gente? É a velocidade. Dentro de movimento retilíneo uniforme, nós só temos uma equação a ser utilizada. O tal do sorvete, pessoal. A função horária dos espaços, tá? Então, a gente vai aplicar o sorvete, a função horária dos espaços, para esse movimento. Não se usa mais o termo velocidade média, porque o que define o movimento retilíneo uniforme é a velocidade como sendo constante. Vamos colocar o gráfico aqui, pessoal, desse exercício 4. E o gráfico, então, é referente ao espaço versus tempo. É a única fórmula que tem no sorvete, né, pessoal? No movimento retilíneo uniforme. Tá? E aqui, uma reta desse jeito, o valor numérico aqui é 25, onde o tempo é fornecido em segundos e o espaço é em metros, pessoal. 100 e aqui 0. Vamos nessa então. Diz assim o exercício.
O professor de física analisa o gráfico conforme a figura, pessoal. Percebeu através do gráfico que ele poderia tirar vários dados. Dentre eles, assinale os que pode retirar. Deixa eu virar aqui. 01. O gráfico trata-se de um movimento progressivo, ou seja, no decorrer do tempo, esse móvel está indo para o lado positivo da orientação da trajetória? Não, pessoal. Repare que conforme o tempo vai passando, a velocidade vai diminuindo de valor. Então vamos imaginar o tempo 1 segundo tem uma velocidade aqui, pessoal. No tempo igual a 2 segundos, olha, a velocidade, o valor numérico da velocidade vai diminuindo, ó. No tempo igual a 3 segundos vai diminuindo. Então, como vai acontecendo essa diminuição da velocidade no decorrer do tempo, não diminuição da velocidade, perdão, diminuição do espaço, perdão, hein, gente? Diminuição do espaço durante o tempo, quer dizer que ele está indo para o lado negativo da orientação da trajetória. O movimento é dito retrógrado. Então, a 01, falso. O ΔS é negativo. Lógico, a velocidade também será negativa. Movimento retrógrado ou regressivo, né? Ele está regredindo na trajetória. Retrógrado. Uma outra forma de identificar isso é utilizando-se a matemática. E aqui o negócio fica um pouquinho mais complexo, pessoal. Como eu disse para vocês, o movimento retilíneo uniforme pode ser dado pelo sorvete, pela função horária dos espaços. Essa função, matematicamente, é uma função de primeiro grau. E como tal, obedece, pessoal, à expressão genérica, que y é igual a b mais ax. Lembra lá da matemática, pessoal? Y igual a x mais b. O b fornece a nossa posição inicial. Mas como que você acha a posição inicial? É simples. É o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Reparem que aqui a posição inicial é 100. O bzinho chama-se coeficiente linear de reta. O que eu quero mostrar para vocês é esse azinho da matemática, que para nós da física vai fornecer a velocidade. Mas como achar a velocidade? Matematicamente, esse A é o que nós chamamos de coeficiente angular, pessoal. Angular e não linear. O Bzinho é o coeficiente linear. O A é o coeficiente angular. E a gente acha esse coeficiente angular, que tem que dar a velocidade, através da tangente do ângulo de inclinação, pessoal. A tangente. E o que é tangente? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto aqui, pessoal. Cadê o ângulo alfa, Marcos? O ângulo alfa é sempre entre a reta e o eixo x. Olha o ângulo alfa. A tangente desse ângulo, pessoal, é cateto oposto, com o sinal trocado, lógico, né? ΔV por ΔT. Por que, Marcos? Opa, ΔS por ΔT. Por que que isso vai dar velocidade? Por que que você usou o sinal de menos? Porque tangente, pessoal, em segundo quadrante, ou seja, tangente de ângulos maiores que 90 graus e menores que 180, menores ou igual a 180, só assumem valores negativos. Tangente de 30, de 45, de 60, só assumem valores positivos. Mas para ângulos maiores que 90 graus, pessoal, o valor da tangente é negativo. Por isso que a gente admite que. E olha quem que é ΔS por ΔT, é a velocidade. Como a velocidade deu negativa, porque esse ângulo aqui, também chamamos o movimento de retrógrado. O que eu cobrei disso aqui, gente, que eu estou chamando a atenção, é mais para que vocês tenham noção, que adoram o PAS misturar matemática com física. Então, quando olhar para uma fórmula física, tentar encaixar em uma das fórmulas matemáticas. Uma fórmula de primeiro grau, ou também chamada de função afim, né? Y igual a x mais b, ou uma função de segundo grau, que era aquela y igual a ax ao quadrado mais bx mais c.
As fórmulas de física derivam das expressões de matemática. Então, em vestibular, eles adoram misturar isso, tá? Perguntar quem que é o termo da função de matemática para física. Para essa fórmula, a posição inicial é o coeficiente linear. A coeficiente angular fornece a velocidade, gente. Dando sequência, o 2. O gráfico trata-se de um movimento retrógrado, certo, né, pessoal? Vide 0,1, né? Vamos colocar o 2 correto. Vide 0,1. Vamos para o item 0,4. E do que se refere o item 0,4, gente? A velocidade de 0 a 4 é constante e igual a mais 4 metros por segundo. Pessoal, já vimos que a velocidade não dá no positivo. E outra coisa que eu chamo a atenção de vocês. A principal característica deste movimento é que a velocidade sempre é a mesma. Então não é só de 0 a 4. É de 0 a 3, é de 0 a 50, é de 0 a 1000 segundos. A principal característica é que esse movimento possui velocidade constante. Então, vamos achar o valor numérico da velocidade, pessoal? Com qual fórmula, Marcos? Só tem uma, só tem o sorvete, pessoal. Posição final igual a inicial mais a velocidade vezes o tempo. A posição final, eu vou olhar com os gráficos, com os valores que eu tenho no gráfico. Eu sei que eu tenho o tempo inicial 0 e tenho a velocidade inicial. Tenho o tempo final. Vamos tirar esses dados, pessoal? Para o tempo igual a 0, a velocidade, a posição era 100. Então, para o tempo igual a 0, a posição é 100. Ou seja, posição inicial, 100. A posição final vai ser 0. Mas como assim posição final 0? É com 0, o tempo é 25. Sei que no espaço 0, a minha posição é 25 segundos. Olha que beleza, pessoal. No lugar do tempo. Quando a posição for 0, o tempo é 25. Quando o tempo for 0, a posição é 100. E agora só isola isso, né? Ficamos que o menos 100 vem para cá, igual a 25V. 25 está multiplicando, vem dividindo. Olha a sacanagem, pessoal. A velocidade não é mais 4, e sim menos 4. É a única pegadinha desse item aqui, beleza? No item 16, ele pede a função. Quando ele quer dizer função, pessoal, é algo que depende de outra coisa. Por isso que nós chamamos função horária dos espaços. Se ele quer a função, você não atribui valor nem ao horário, tempo, nem ao espaço S. Você vai montar a função, pessoal, sem atribuir valores ao nome da função. Essa não é uma função horária dos espaços? Gente, então você não joga valores nem no S, nem no T. Só joga valores no coeficiente linear e no coeficiente angular. Que a gente já sabe, né? Quem é o posição inicial, pessoal? É 100. Quanto vale a velocidade? Menos 4. Ó, acabei de montar o sorvete para este gráfico. Então, o item 08, falso. Mas o item 16, né, gente? Correto. Vide 08. Tranquilo até aqui, pessoal? E finalizando, 16, pulei algum aqui, né? Pulei algum item. O tempo igual a 25, o espaço era de 100 metros. Pulei o item 08 aqui, né, gente? Mas a gente já viu aqui, né? 08. Para o tempo, gente, igual a 0 segundos, nós temos que a posição inicial, lógico, é de 100 metros. Logo, para o tempo final de 25 segundos,
nós temos que a posição é de 0 metros. Analisando esse gráfico aí, né? O item 08, ele fala isso, no tempo igual a 25, o seu espaço era 100? Não. No tempo 25, o espaço é 0. Deixa eu arrumar esses itens aqui, para que dê no somatório correto, né? O item 16 e aqui o item 32. Divide 16. Taranana. Tranquilo, 32. E pessoal, para finalizar, 64. Em 3 segundos, o corpo está na posição. Agora ele te deu um tempo e te pede a posição, gente. Então, depois que a fórmula, que a função já está pronta, agora é só aplicar, galera. Ó, no lugar do T, eu vou jogar o valor que o item me atribui e vou descobrir o S. Então, o S nada mais é do que 100 menos 4. Qual o tempo que ele forneceu? 3 segundos. Então, nós vamos descobrir a posição em 3 segundos, que vai dar 100 menos 12. Logo, a posição, pessoal, 100 menos 12, 88 metros. Tá aqui o nosso exercício 4, então, pessoal. Referindo-se a movimento retilíneo uniforme. Lembra que dentro de movimento retilíneo uniforme, a principal característica é quando o enunciado do exercício se referir à velocidade constante. Finalizando essa nossa videoaula, pessoal, nós temos tempo para falar mais um ainda sobre conceito de movimento ou repouso. Essa ideia de movimento ou repouso e a forma da trajetória que um determinado móvel, pessoal, se desloca, tudo depende do referencial adotado. Tudo depende do referencial adotado. A ideia é que, pessoal, movimento é estabelecido depois de um referencial pré-fixado. Você só pode dizer que algo está em movimento ou está em repouso depois de um referencial pré-estabelecido. Gente, muito importante isso. Porque a definição da grandeza movimento é quando o espaço, a posição varia no decorrer do tempo. Então eu quero que vocês imaginem duas situações. Se o móvel está em movimento em relação a um determinado referencial, obrigatoriamente, este referencial também estará em movimento em relação ao móvel. Se o móvel está, de novo, se o móvel está em movimento em relação a um referencial, este referencial, obrigatoriamente, também estará em movimento em relação ao móvel. É impossível você estar em repouso em relação a um referencial, e este referencial estar em movimento em relação a você. Não pode isso. Se você está em movimento em relação ao referencial, esse referencial também estará em movimento em relação a você. O mesmo raciocínio vale para repouso. Se você está em repouso em relação ao referencial, este referencial também estará em repouso em relação a você. Mas e quando mistura referencial? Aí você tem que tomar cuidado. É possível, simultaneamente, você estar em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação a outro. Mas se em relação a esse está em repouso, esse também está em repouso em relação a você. Se você está em movimento em relação ao outro, este outro também está em movimento em relação a você. Muito atenção a isso. É quando vocês jogam Fortnite, pessoal. Quando vocês aí do videogame, olha a impressão. Vocês acham mesmo que é o personagem que anda pelo campo aí do jogo Fortnite? Não. Pessoal, se a tela ficasse parada e o personagem se movendo, ia chegar um ponto que a tela não ia mostrar mais o personagem. Quem se movimenta é a tela. O personagem sempre fica no mesmo ponto e a tela vai se mexendo. E mesmo assim dá a impressão que o quê? Que o personagem está se movendo. Gente, fechamos essa nossa primeira aula aqui, tá? Próxima aula, continua a gravação, depois outros fantásticos professores aí. Até mais, galera. Beijo.